bem-vindo a mais uma celebração online da Batista Vila Formosa. Obrigado por compartilhar este tempo conosco. Curta, compartilhe, esteja conosco. Olá, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez para poder compartilhar da Palavra de Deus. E saber que você está aí nos acompanhando a transmissão da Batista Vila Formosa, uma igreja que existe para cuidar de pessoas, para adorar ao Senhor. Eu quero compartilhar com você uma palavra ao qual o Senhor colocou em meu coração. E o título para esta mensagem é
viver em prontidão. Nós vivemos, de certa forma, sempre prontos. Em prontidão é estar pronto a todo momento. E quando nós olhamos para o mundo em que vivemos, para o nosso dia a dia, sabemos que devemos sempre estar de prontidão, pois vivemos com uma certa insegurança, sempre atemorizados pelas circunstâncias de sermos roubados. Vivemos em prontidão, sempre alerta. E vivemos também em prontidão nos nossos relacionamentos, pois volta e meia surgem então circunstâncias que podem afetar os nossos relacionamentos. A palavra prontidão, segundo o dicionário, significa estado de quem se acha pronto para fazer alguma coisa, como também boa vontade, presteza, agilidade, desembaraço. Tudo isso são aspectos da prontidão. Ao falarmos então de prontidão, logo pensamos em um soldado, pensamos em um policial que está fazendo a sua ronda, um bombeiro que está ali no quartel, sempre em prontidão para um chamado, para uma emergência, ou um médico que está ali em um hospital, sempre de prontidão para atender aqueles que estão enfermos. E tantos outros profissionais, tantas outras atividades em que as pessoas exercem e que sempre estão em prontidão, sempre prontas para entrar em ação, para agir. E eu quero então compartilhar o texto do apóstolo Paulo que escreve aos Romanos, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 15, eu estarei lendo. A palavra do Senhor diz assim: Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te louvamos, te agradecemos por mais essa oportunidade que temos de compartilhar da Tua Palavra, de levar ao Senhor a palavra que o Teu Santo Espírito tem colocado, ao Senhor, em meu coração. Que esta palavra, Pai, possa ter o efeito necessário na vida de todos esses que estão nos acompanhando, para que tenham, ó Pai, as suas vidas transformadas, renovadas pelo poder do Teu Santo Espírito. Tudo isso, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Lendo as cartas do apóstolo Paulo, podemos ver que ele era um homem que vivia em prontidão para o Evangelho, em prontidão para estar
falando de Cristo, para estar levando as boas novas do Evangelho, não importa aonde ele estivesse. E viver uma vida de prontidão para o Evangelho, assim como Paulo, então eu quero compartilhar com vocês alguns pontos para que nós também possamos ter então uma vida de prontidão nos dias de hoje. O primeiro ponto que eu quero então compartilhar é que nós, estando sempre pronto para receber a palavra de Deus com alegria. Essa deve ser a nossa prontidão, devemos estar prontos para receber a palavra de Deus com alegria. Então, em Atos, capítulo 17, versículo 11, diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. O texto fala de um povo que estava então ansioso, sedento, com um desejo intenso de ouvir, de aprender, de compreender a palavra de Deus, que era o povo ali de Bereia, ao qual nós vemos então o apóstolo Paulo citar no texto. E também fala de um povo sem muito interesse, sem muito compromisso, sem estar ali com seu coração voltado para a palavra de Deus, que era então o povo de Tessalônica. E nós vemos que ainda assim Paulo não deixou de levar a palavra àquele povo. Mas aquele povo parecia não estar muito entusiasmado, muito compromissado com a palavra de Deus, em receber aquilo que estava sendo anunciado. Assim como naqueles dias, infelizmente, encontramos hoje pessoas como as de Tessalônica, sem interesse, sem compromisso, que não querem então receber a palavra de Deus, arrumando desculpas, arrumando subterfúgios para então fugir daquilo ao qual está sendo falado. Outros até ouvem, mas não querem então praticar, não querem estar vivenciando a palavra ao qual nós estamos anunciando. Uma palavra de transformação, uma palavra de amor, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação para a nossa alma. É isso ao qual nós queremos e procuramos anunciar. Ao invés disso, essas pessoas acabam então julgando e dizendo: esta palavra, ela deve ser para aquela pessoa, porque ela age dessa forma. Esta palavra é para aquela outra pessoa, porque, olha, eu conheço um pouco da vida dele, mas a pessoa nunca está pronto, não está com o solo ali perfeito para receber a palavra ao qual está falando para ele também, mas ele procura então estar empurrando a palavra para outra pessoa. E quando nós vemos essas pessoas agindo assim, nós podemos dizer que essas pessoas não estão vivendo em prontidão para o Evangelho, não vivem uma vida pronta para receber aquilo que nós estamos falando, mas aquilo que verdadeiramente o Espírito Santo está transmitindo. Ao invés, essas pessoas levando para a agricultura, a palavra de Deus ela deve ser recebida de uma maneira ao qual ela venha de encontro às nossas vidas para ser o alimento, para ser a nutrição, como se fosse de uma planta,
para que essa planta possa crescer e frutificar. Assim é a palavra de Deus e assim deve ser ao recebermos essa palavra, que essa palavra venha como um alimento espiritual para as nossas vidas. Então, ao recebermos a palavra, fazendo como o agricultor, devemos utilizar uma ferramenta mais adequada para receber essa palavra, que seria uma enxada. Uma enxada, você traz a terra para próximo de si. E fazendo isso, então, você estará recebendo o alimento que é a palavra de Deus. Quando não estamos compromissados, utilizamos uma ferramenta inadequada e muitos acabam, então, utilizando uma pá. Olha, esta porção vai para fulano, esta porção vai para cicrano e nunca traz a palavra para si mesmo. Mas sabemos que existem muitas pessoas que estão de prontidão, prontas para receber. E eu dou graças a Deus por sua vida, por estar aí nos acompanhando nesse momento. Pois se você está nos acompanhando é porque você quer receber esta palavra, uma palavra que vai fazer com que você possa aplicá-la em sua vida e possa viver também em prontidão. Ouvindo esta palavra, você está como o povo de Bereia, sedento, ansioso, com desejo intenso para ouvir, para aprender e para compreender a palavra de Deus, que vai ser o alimento necessário para a sua vida, como tem sido para a minha vida. Fazendo dessa forma, você estará então vivendo uma vida de prontidão para com o nosso Deus, uma vida de prontidão para o Evangelho. Lembrando que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, conforme está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Fazendo dessa forma, com certeza eu e você estaremos buscando fazer a vontade de Deus em nossas vidas. O segundo ponto, então, que eu quero compartilhar para viver uma vida de prontidão é sempre estar pronto para ofertar. Quando falamos em dinheiro, aí parece que muda de figura. Mas sabemos que os recursos financeiros não são para os líderes, mas são para a obra do nosso Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 11, diz assim: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. O apóstolo Paulo, em mais uma de suas cartas, agora aos Coríntios, em 2 Coríntios, como eu li, ele fala aos coríntios para exercerem então a prontidão para ofertar para a obra de Deus. No início do capítulo 8, então, Paulo explica e fala da prontidão das igrejas ali da Macedônia, que mesmo com suas dificuldades financeiras, a sua pobreza financeira, estavam sempre a ofertar para dar assistência aos santos, para dar assistência àqueles que anunciavam então a obra de Deus, anunciavam o Evangelho de Cristo. E eu quero então compartilhar com os irmãos alguns versículos do início do capítulo, onde Paulo então fala ali aos Tessalônicos, aos Coríntios, sobre a igreja da Macedônia. Também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e profunda pobreza, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunho eu,
na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Nós vemos aqui que mesmo diante das dificuldades, aquele povo da Macedônia, das igrejas da Macedônia, tinham alegria em seus corações em ofertar para a obra de Deus. Podemos ainda citar o exemplo da viúva pobre, lá em Lucas 21, capítulo 21, de 1 ao 4, que diz que aquela viúva deu tudo o que tinha. Ela tinha 2 moedas e todos os seus recursos ela pôde então ofertar para a obra do nosso Deus. Isso é prontidão, é estar pronto em entregar aquilo que o Senhor já te deu. Porque primeiramente fomos abençoados, por isso temos a oportunidade então de participar. Nós temos aí o lema da nossa igreja, abençoados para abençoar. E graças damos por todos esses que têm sido bênção na obra do Senhor na Batista Vila Formosa. Por você que também, às vezes, que não faz parte talvez da Batista Vila Formosa, mas tem também ofertado para a obra do Senhor. Ter uma vida de prontidão para ofertar é lembrar que primeiramente fomos abençoados. E assim também, como fomos abençoados, abençoar outros. Vivemos, sabemos, em dias difíceis financeiramente, uma situação econômica incerta, totalmente sem perspectiva, onde nós temos visto os alimentos terem os seus valores a cada dia, a cada semana, um valor diferente, mais alto, o que tem então dificultado na renda de cada uma das pessoas. Mas isso tem afetado individualmente, tem afetado empresas, tem afetado toda a economia do país. Mas sabemos que mesmo diante de tudo isso, o Senhor não deixou nenhum dos seus desamparados e nem mendigar o pão, conforme está escrito em Salmos 37, 25. Pois o Senhor cuida de nós e da mesma forma devemos estar prontos a ofertar, a ser bênção para a obra do Senhor e para aqueles que necessitam. Outro ponto de viver em prontidão é testemunhar do Senhor. Romanos, que nós já lemos, capítulo 1, versículo 15, ele fala então da prontidão para nós então testemunharmos da obra de Deus, do Evangelho de Cristo. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Ainda em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O testemunhar do Evangelho, devemos sempre estar então em prontidão para testemunhar. Quão maravilhoso é poder testemunhar, compartilhar das experiências, compartilhar das bênçãos do Senhor, daquilo que tem superabundado em nossas vidas. Quão maravilhoso é você ser reconhecido como cristão, quão maravilhoso é você dizer: Jesus Cristo transformou a minha vida e pode então transformar a sua vida também. Quando fazemos desta maneira, estamos em prontidão para anunciar as boas novas do Evangelho. Algumas pessoas até dizem: olha, eu não consigo falar de Jesus, eu não estou pronto, ainda não conheço muitos textos bíblicos.
devemos não nos ater a isso. Devemos sim procurar, então, aprender, ter fundamentos bíblicos, mas muito mais que isso, muito mais importante é nós, então, testemunharmos da nossa vida, testemunharmos daquilo que Jesus Cristo tem feito em nossas vidas e desta forma, então, refletir Jesus Cristo através das nossas vidas, refletir através das nossas palavras, refletir Jesus Cristo através das nossas atitudes, com os nossos comportamentos. Agindo desta maneira, estaremos vivendo uma vida de prontidão. Porque não importa aonde estejamos, importa o nosso testemunho de vida, importa como eu me dirijo a uma pessoa, como eu me porto ali no meu trabalho, como eu estou me colocando, as minhas atitudes ali diante da minha família. Vivendo assim, estaremos em prontidão, testemunhando de Cristo em todo o tempo. Todo aquele, então, que testemunha de Cristo, é um soldado de Cristo. E um soldado, ele sempre deve estar de prontidão para uma batalha, para lutar pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus. E este é o quarto ponto ao qual eu quero, então, falar para termos uma vida de prontidão. Sempre prontos para lutar pelo nosso Deus. Em Josué, capítulo 8, versículo 3, diz assim: Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai, e escolheu Josué 30 homens valentes e os enviou de noite. Eu e você, será que podemos então fazer parte desse exército? Estamos de prontidão para este exército? Podemos até pensar, mas nós não vivemos em guerra. O Evangelho hoje não precisa estar em guerra. Ao vivermos uma vida que reflete Jesus Cristo, estaremos prontos para as batalhas, não prontos para a guerra como ali Josué e o povo de Israel enfrentou, mas uma batalha espiritual, como está escrito lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa vida, a nossa batalha, sabemos que não é uma batalha humana, mas uma batalha espiritual, pois sabemos que o nosso eu interior muitas vezes batalha contra aquilo que nós verdadeiramente procuramos fazer. Assim como diz na palavra de Deus, o apóstolo Paulo dizendo: o bem que quero fazer, não faço, mas o mal que procuro não fazer, esse acabo fazendo. Esta é uma luta ao qual nós temos a cada dia, a cada instante, uma luta que está presente em todo momento, pois, como lemos, a nossa luta é uma luta espiritual. E esta luta, muitas vezes, nos deixa abatidos, apreensivos. Algumas pessoas acabam ficando deprimidas por causa dessa luta espiritual. Mas devemos, então, enfrentar essa luta. E de que forma, então, faremos para vencer esta batalha, esta luta, ao qual ela vem sobre as nossas vidas? Vestindo, então, a armadura de Deus, conforme está escrito em Efésios, a partir do versículo 13, Efésios 6, a partir do versículo 13 até o 17, que diz assim:
Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É desta maneira que poderemos enfrentar esta batalha, lutar pelo Senhor e lutar também pela nossa vida, para que possamos então alcançar a salvação da nossa alma. No quinto ponto que eu quero então compartilhar para o viver em prontidão, é estar pronto para também sofrer pelo Senhor. Em Atos capítulo 21, versículo 13 diz: Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Algumas pessoas podem até pensar, mas não é mais necessário nenhum sacrifício, pois Jesus foi o nosso sacrifício na cruz. Jesus entregou a sua vida em sacrifício por amor a mim e a você. Mas o quanto da nossa vida nós temos então ofertado ao Senhor? O quanto das nossas vidas temos entregue para a obra do Senhor? Não para sofrer, mas para realizar a sua obra. Mas como, caso fosse necessário fazer como Paulo, estaríamos dispostos? Estaríamos prontos? Estaríamos em prontidão para então confirmar a nossa fé em Jesus Cristo? Nada faria com que nós negássemos a nossa fé. Sabemos de países em que as pessoas são perseguidas por causa do Evangelho. Sabemos que vivemos em um país da liberdade religiosa, mas sabemos também que ainda existe muita questão de preconceito sobre aqueles que se dizem evangélicos, que são evangélicos. Porque alguns se dizem, mas alguns são. E você é um evangélico? Você é um cristão? Você vive uma vida de prontidão? Que possamos então, assim como Paulo, viver uma vida de prontidão diante do nosso Deus, para estarmos então levando o Evangelho de Cristo. E se for necessário, sofrer, mas nunca negar a nossa fé em Jesus Cristo. E o último ponto então que eu quero compartilhar sobre uma vida de prontidão é estar pronto, preparado, aguardando o retorno do Senhor. Aguardar o retorno do Senhor é algo que nós devemos estar vigilantes, em prontidão. Mateus capítulo 25, versículo 10 diz: E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. No texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, vai falar sobre as virgens que estavam ali preparadas, prontas, de prontidão, esperando o noivo. E outras que não estavam assim preparadas. O texto deixa bem claro que essas virgens perderam o tempo. Não estavam ali aguardando
de prontidão para receber o noivo. E ali tiveram então que sair. E quando o noivo chegou, elas não estavam preparadas. Algumas estavam em prontidão. E essas que não estavam preparadas não tiveram um encontro. Você tem vivido esta vida de prontidão? Preparado para o dia que nós aguardamos do Senhor vir buscar a sua igreja? Devemos estar vivendo esta vida de prontidão, como um soldado de Cristo. Um soldado sempre pronto para a batalha, vestindo a armadura de Deus para todas as circunstâncias ao qual passamos nos nossos dias. Para concluir esta mensagem, quero lhe dizer que o viver uma vida de prontidão nos prepara para aguardar o retorno de Cristo. Pois Ele virá para todos. Ele não virá apenas para alguns, mas para todos aqueles que quiserem se encontrar com Ele. Pois somente nele é que nós encontraremos perdão, amor e salvação para as nossas vidas. Viver uma vida de prontidão é estar sempre pronto para receber a mensagem do Senhor. Sempre pronto para testemunhar de Cristo. Sempre pronto para ofertar ao Senhor. Sempre pronto para sofrer pelo Senhor, se for necessário, para lutar pelo Evangelho. Mas também o principal, estar pronto para o dia que o Senhor vir buscar a sua igreja. Que esta palavra, ela possa frutificar em sua vida. Que esta palavra venha alimentar a sua vida. E que a cada dia, você e eu, possamos viver uma vida de prontidão e nos acharmos preparados para o grande dia. Vamos orar mais uma vez. Maravilhoso Deus, te louvamos por esses momentos em que essas pessoas estão acompanhando, ó Pai, esta mensagem. Esta transmissão, ó Pai, que está chegando a lugares que muitas vezes não poderíamos estar. Mas o mais importante é que esta palavra possa ser recebida como alimento para a vida, Senhor, de cada um. Um alimento que venha nutrir, que venha fortificar e que venha frutificar. Que cada um que recebeu esta palavra possa também testemunhar e outras pessoas possam também ter o desejo de ter as suas vidas transformadas. Ó Pai, continua a agir, continua, Senhor, a falar. Não através, ó Senhor, das nossas limitações, mas através do Teu Santo Espírito, ó Pai, que o Senhor venha transformar essas vidas. Continua, ó Pai, a derramar das Tuas bênçãos sobre a vida de cada um. Esta é a nossa oração, é o nosso pedido, e por tudo isso nós já agradecemos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família e que você e eu possamos viver uma vida de prontidão diante do nosso Deus. Deus o abençoe. E agora vamos às nossas comunicações. Às quartas-feiras, às 20 horas, temos as nossas quartas de estudos transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube.
Aos domingos, as nossas celebrações são às 10 horas da manhã, pelo Facebook e pelo YouTube, e às 19 horas, também transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube. Às 19 horas, também temos o nosso culto presencial. Será um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Mas para isso, é importante que você agende o seu lugar neste telefone ou por esse WhatsApp que está aqui na tela, pois estamos seguindo todas as medidas de segurança impostas pelo governo nesse momento de pandemia. O nosso muito obrigado vai a você também, que tem contribuído com a obra do Senhor, tem nos ajudado a fazer diferença na vida de pessoas e de nossa comunidade. Não se esqueçam, estamos na campanha do Natal Solidário, onde você terá também a oportunidade de contribuir com a instituição Doce Júlia, um lindo trabalho realizado na cidade de Itanhaém, e você poderá alegrar e muito o coração dessas crianças. Que Deus abençoe você e sua família. Meu coração seja um monte que